E ali eu vejo o presidente com os dois braços levantados, os dois dedos apontando para os céus, para Deus, e o olhar fixo no céu. Você não tem ideia do tamanho do... Olá, povo de Deus, olá, povo abençoado do Senhor. Sejam todos bem-vindos, esse é o canal Cândido Freire, trazendo para você um vídeo aí de uma irmã que ela relata, quando ela está orando a Deus na igreja. Deus revela para ela o que iria acontecer agora no segundo turno. A grande vitória de Deus. A resposta, para aqueles crentes que oram, que oraram ao Senhor, que buscaram a Deus, que não aceitaram, e não estavam aceitando também a derrota. Então ela orava a Deus e Deus confirmou para ela, Deus deu um grande despertamento para ela, Deus falou com ela, Deus mostrou para ela o presidente com dois braços levantados, com os dedos apontando para o céu, e o sorriso de uma pessoa muito feliz, muito alegre. Então Deus, Ele falou com a sua serva. Eu quero que você assista comigo esse vídeo até o final. Mas antes de assistir o vídeo, eu peço que você, meu amado, se inscreva no canal. Isso, aperte esse botãozinho vermelho aí embaixo, tá bom? Deixe seu like, deixe seu comentário, aperte o sininho de notificação, Esse é o canal Cândido Freire e é uma honra estar com você. Convido você a assistir o vídeo juntamente comigo, em nome do Senhor Jesus. O Senhor me deu uma visão sobre o resultado agora do segundo turno. Preste bastante atenção nisso aqui que eu vou falar para você. Domingo, no dia 2 de outubro, aconteceu as eleições, como todos nós sabemos. E nesse dia, eu me lembro que por volta das 5 e pouca da tarde, a gente arrumando para ir para a igreja, eu e a minha família, e a gente acompanhando pela internet, quando começou a apuração das urnas. Só que como era 5 e pouca da tarde, estava bem no início, das apurações. E a gente acompanhando. E a gente foi para a igreja, adorar a Deus. Quando chegamos na igreja, por volta de umas 6 horas, a gente começou o período de oração normal, antes do culto. E a igreja ali de joelho dobrado. E eu me lembro que eu comecei ali a orar, falar com Deus em oração. E tinha um irmão no púlpito que estava orando no microfone. E ali, no meio da sua oração, ele começou a interceder pela nação brasileira. Quando ele começou a interceder pelo Brasil, o Espírito Santo fez arder no meu coração. E ele falava comigo: minha filha, neste momento, comece a interceder pelo presidente. Comece a interceder pela nação brasileira. E eu comecei a interceder. E naquele momento, de olhos fechados, de joelhos dobrados, o Senhor me dá uma visão com o nosso presidente, com o Bolsonaro. E ali eu vejo o presidente de braços, preste bastante atenção nisso aqui que eu estou falando para você. O presidente com os dois braços levantados, os dois dedos apontando para os céus, para Deus, e o olhar fixo no céu. Você não tem ideia do tamanho do sorriso que estava no rosto do presidente. Pense num sorriso de alguém que estava em guerra e que saiu vencedor. Um sorriso, ele estava tão satisfeito e com os olhos fixo nos céus. E o Espírito Santo falava comigo: minha filha, fixa os olhos no semblante do presidente. Eu fiquei olhando como ele estava feliz. E quando eu estava ali olhando, veio uma frase escrita como se fosse no peito do presidente. Sabe o que estava escrito? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Quando eu vi aquela frase, eu me lembrei. É a frase que o presidente sempre usou, que ele sempre usa. E quando eu vi essa frase, imediatamente eu ouvi a voz do próprio Deus falando comigo. E ele me disse: assim como ele me honrou, eu o honrarei. Quando eu ouvi aquela voz, eu senti a presença de Deus tão forte ali de joelho. E eu comecei a agradecer a Deus, a adorar e agradecer a Ele. Eu falei: meu Deus, é isso que vai acontecer? Aí então,
A gente levantou da oração, foi o culto normal. Eu me lembro que o culto, como era congresso dos jovens, que foi domingo agora, né? O culto foi até umas 9 e pouca da noite. Quando a gente saiu da igreja, eu me lembro que tinha uns irmãos na saída da igreja dando uma olhadinha no celular para ver como que estava, né, o andamento da apuração. Aí então meu esposo chegou para mim e falou assim: vai haver segundo turno. E ali eu falei pro meu esposo, eu falei assim, ó, Deus me mostrou o que vai acontecer. Você que está me ouvindo neste exato momento, Igreja do Senhor Jesus no Brasil, há muitas pessoas que ficaram tristes porque esperava a vitória do Bolsonaro já no primeiro turno. Mas eu quero dizer para você que a forma de Deus trabalhar é diferente da nossa. Os pensamentos do Senhor é diferente dos nossos pensamentos. Sabe por que Deus permitiu haver um segundo turno? Sabe por quê? Para mostrar para a sua igreja e principalmente para aquelas pessoas que se diz servir a Jesus, que anda com a Bíblia debaixo do braço, mas acabou votando no lado das trevas, negando a sua fé, para mostrar para estas pessoas que a guerra é muito mais tenebrosa e travada do que possamos imaginar. Igreja do Senhor Jesus, há muitas pessoas, há muitos crentes que durante todo esse tempo jejuaram, oraram, clamaram ao Senhor pelo Brasil, pela vida do presidente. E quando soube da notícia do segundo turno, ficaram tristes e abatidos. Teve até crente que disse: mas Deus não atentou para a nossa oração. Você sabia que muitos trabalhos foi feito? Quantos sacrifícios? A força das trevas se uniu para destruir a nação brasileira e para destruir o presidente. Você sabia que antes das eleições eles já estavam comemorando a vitória? Vocês sabiam que eles já tinham preparado tudo para a vitória? Só que eles tiveram uma surpresa. Houve segundo turno para mostrar que Deus não perdeu o controle da situação. E eu quero dizer para você, Deus colocou as mãos, sabe por quê? Por causa da sua oração. Por mais que você diz: irmã Dani, eu nem sei orar direito, mas Deus tem ouvido a oração da sua igreja.